Abra aí a sua Bíblia no Salmo 143. Irmão, Salmo é o livro maior da Bíblia, amém? O livro de Salmos, inclusive, ele representa a metade, em termos de conteúdo, dos dois livros, dos dois testamentos. Se você abrir no livro de Salmos, você abre aproximadamente na metade da Bíblia. Salmo 143 é um salmo de Davi. Eu quero ler junto com os irmãos os versículos 8, 9 e 10. Vamos ler todos juntos? O texto bíblico ele diz assim: Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confia. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Até aí, irmãos. Feche seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome, nós nos alegramos em ti, ó Deus, porque entendemos que tu, Senhor, marcaste este encontro, Senhor, com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de entoar louvores ao teu nome, Senhor, porque tu és digno de adoração. E que estes louvores, Senhor, subam ao teu trono, Senhor, e que nós sejamos em ti, Senhor, verdadeiros como adoradores, Pai, conforme, ó Pai, é do teu agrado. Ó Deus, obrigado por ouvir a tua palavra, obrigado, Senhor, por ofertar e dizimar na tua casa. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu mover, bendito Espírito Santo, neste lugar, nas nossas vidas. Ó Pai, nós queremos te dizer que a nossa alma, ela tem um desejo de ouvir a tua palavra, de ter a tua direção, de andar, ó Deus, naquilo que é do teu agrado. Ó Deus, por isso nós te rogamos, Senhor, sacode, Senhor, as nossas estruturas, ó Pai. Ó Deus, fala aos nossos corações, tira-nos, ó Deus, daquilo que não é do teu agrado, Senhor. Anda, ó Deus, conosco, Senhor, mostra-nos o caminho, Pai, pelo qual, Senhor, nós iremos andar, ó Deus, agradando aquilo que é o teu querer, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, sê tu conosco, dá-nos a tua direção, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, na vida, todos os dias, você e eu, nós fazemos rotineiramente escolhas. E as escolhas, elas são inerentes, fazem parte da vida. Por exemplo, você quando estava se preparando para ir para a igreja, as meninas devem ter trocado umas 2 ou 3 vezes de roupa, né? Os meninos não, os meninos fecham os olhos, botam a mão no guarda-roupa e pega assim, ó, no escuro, vai essa mesmo e tá tudo certo. É assim mais ou menos, né? Então, mas você fez escolhas. Mesmo os meninos que, pegaram a roupa no escuro, quando ele abriu os olhos, viu ali, tá boa essa aqui, foi uma decisão que ele tomou. E na vida é assim, você escolhe tudo, você decide tudo. E você decide o que você vai estudar, se você vai estudar. Você decide a profissão que você quer seguir. Pastor, não tive muita escolha não, me pegaram ali no laço, não foi não, irmão Mendes? Me pegaram no laço, não, mas você decidiu ficar, ainda que tenham te pegado no laço, como aconteceu com o irmão Mendes, mas ele decidiu, num dado momento, estou aqui,
eu vou decidir ficar aqui mesmo. E aí a decisão pairou, por quê? Porque nós, no final das contas, nós decidimos tudo. Existem algumas pessoas que pensam que Deus decide as pessoas com quem elas se casaram ou com quem elas vão se casar. É um engano assim, é uma distração, mas é um engano. Porque Deus não decide, você não vê no conteúdo bíblico, Deus decidindo ninguém para casar com ninguém. Ninguém. Mais perto que ele chega disso, são as filhas de Zelofode, um negócio desse é o nome do sujeito, irmãos. Que ele não deixou homem, filho homem. E aí elas pedem herança a Moisés, Moisés concede a herança, e aí as pessoas da tribo dela, né, falam assim, olha, se elas casarem com pessoas de outras tribos, nós vamos diminuir a nossa herança em Israel. Me parece que elas eram da tribo de Manassés. Aí Moisés novamente leva a questão para Deus e ele fala assim, não, é justo o que o pessoal da tribo também está falando, então que elas se casem, mas se casem apenas com pessoas da própria tribo. Então Deus só limitou o campo de escolha delas, mas quem escolheu com quem elas iriam casar? Eram elas. No que diz respeito aos sacerdotes, Deus limitou também o campo deles, falando assim, olha, o sacerdote, por ser um homem consagrado, por ser um homem separado para o meu serviço, ele não vai casar com qualquer um. Por exemplo, o sacerdote não poderia casar com uma mulher divorciada, não poderia casar com uma viúva, a não ser que fosse viúva de um outro sacerdote. Então, ele limitou o campo, mas ele não escolheu. Por quê? Porque a escolha é pertinente à vida do ser humano. A todo momento nós estamos fazendo escolha. E eu costumo dizer o seguinte, que o nome de Deus, ele é glorificado na sua escolha, amém? Amém. Por quê? Porque Deus não foi lá na sua casa, não foi na minha, não colocou faca ou uma ameaça no pescoço de alguém falando assim, olha, ou você vai para a igreja, ou você fica por aqui mesmo. Não, não aconteceu isso. Aconteceu? Não, né? Graças a Deus não aconteceu. Então, por quê? Eu decidi estar aqui, você decidiu estar aqui, e a partir do momento que você decide, aí é manifesta a glória ao nome do Senhor, em que você não era obrigado a estar aqui, mas você está. Você pode dar um glória a Deus? Porque só o fato de você estar aqui, o nome de Deus já está sendo exaltado, amém? Então, a vida, ela é feita de escolhas, e escolhas sucessivas. Neste salmo, Davi está diante de um quadro, parece que meio assustador. Ele está diante de pressões muito fortes e pressões de inimigos. A impressão que dá é que ele estava debaixo de perseguição. Mas chega no versículo 8, ele começa a falar sobre o caminho em que ele deve andar. E isso é muito interessante, o caminho por onde devo andar, é exatamente o que a gente queria falar, meditar, refletir esta noite. O caminho por onde devo eu andar. Você pode repetir comigo? O caminho por onde devo eu andar. Irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante porque dentro dessa questão, ele levanta primeiramente o seguinte, ele pede a Deus, ele fala assim, ó, faze-me ouvir pela manhã a tua graça. Irmãos, em outra versão fala assim, o teu eterno amor. Coloca esse versículo, Lelê, por gentileza, na versão da King James, 143:8. Ele vai dizer assim, faz-me conhecer, faz-me ouvir pela manhã o teu amor, leal e perene, em outras versões, leal e eterno. Mas é interessante o seguinte, que para saber o caminho em que devo andar,
ele coloca primeiro para a vida dele a necessidade de ouvir a Deus. No culto de domingo à noite, aniversário da igreja, pastor Ricardo Maia trouxe uma palavra maravilhosa aqui, e ele bateu muito nessa tecla do que nós estamos ouvindo, ou se é que nós estamos ouvindo. E novamente, Deus vem falar aqui, pontuar essa questão. Parece que nós devemos estar com os nossos ouvidos dispersos, né? E nós precisamos ser chamados à atenção mais uma vez. O que nós temos ouvido? É muito importante, irmãos, isso, nós refletirmos nessa questão. O que você tem ouvido? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Mas o que eu tenho ouvido? O que você tem ouvido? Obrigado, Lelê. Ele diz assim: faz-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene. Leal é fidelidade, perene é eternidade. Então, o amor de Deus, leal, fiel e eterno. Será que é isso que você tem ouvido? Irmãos, eu tenho assim, instigado dentro do meu ser uma preocupação muito grande, porque nós estamos talvez a geração passada dos nossos avós ou dos nossos pais tenha sido a geração do rádio. Geração do rádio, eles só ficavam o quê? Ouvindo, né? Ouvindo. E nós estamos na geração do audiovisual. Nós não somente ouvimos, mas nós também vemos. E essa geração tem consumido tempos e mais tempos na frente da telinha. Irmãos, queria eu que eu estivesse falando apenas dos nossos adolescentes. Queria eu que eu estivesse falando apenas dos nossos jovens. Mas eu estou falando de toda essa contemporaneidade, seja de crianças, seja de adolescentes, jovens, adultos, idosos. Isso aqui tem ocupado muito do nosso tempo e nós temos visto e ouvido coisas que muitas das vezes não tem nada a ver com o amor leal e eterno do nosso Deus. Então, o que me chama a atenção nesse texto? Porque para saber a vontade de Deus, para saber o caminho por onde eu devo andar, para que você saiba o caminho por onde você deve andar, para que não paire dúvidas no seu coração, você precisa se alimentar desse amor. Você precisa se alimentar de tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Para pensar comigo, quantas vezes, quantos minutos ou talvez até horas no dia nós passamos na frente de redes sociais, investimos o nosso tempo talvez em algo que não vai alimentar a nossa alma, algo que não vai dar substância para que nós passemos nos dias da adversidade, por exemplo. Então, nós passamos tempos em YouTube, nós passamos tempos em TikTok. Rapaz, eu fiquei sabendo agora que existe uma nova profissão, porque depois do YouTuber, agora tem o TikToker. É sério, eu pensei que tivesse ouvido errado, mas é isso mesmo. Assim como uma pessoa que se dedica e tem seguidores ali no YouTube, também uma pessoa que se dedica e tem seguidores ali no TikTok é o tal do TikToker. E por aí vai a nossa, a sociedade, se alimentando, irmãos, muitas vezes de coisas que não edificam, que não vão trazer visão nenhuma da vontade de Deus para a sua vida. Porque quando eu, por exemplo, quando a gente procura uma mensagem, uma pregação,
YouTuber, não sei se tem no TikTok, mas quando a gente procura nesses lugares coisas que falam do amor de Deus, nós estamos utilizando com sabedoria, estamos aí sim investindo o nosso tempo com sabedoria. Mas se nós estamos flutuando por coisas frívolas, que não tem importância, que não vai fazer diferença, que é só mais um momento para você ali estar rindo, irmãos, você vai estar rindo, talvez distraindo, mas não vai estar buscando substância para a tua vida. Muitas vezes são tempos que nós não conseguimos reverter e não conseguimos utilizar daquele mesmo tempo, por exemplo, para a leitura da Bíblia Sagrada, para nos alimentarmos da palavra de Deus. Não conseguimos separar esse tempo para ouvir um sermão. Eu não sei se você sabe, mas todos os sermões da igreja, sejam ministrados pelo pastor, seja por um visitante, seja por um membro, e irmãos, no mês da família, que foi maio, todos os membros aqui, quer dizer, alguns membros foram separados por Deus para ministrar aqui. E como nós bebemos de balde, irmãos, como nós assim fomos alimentados, como tem prata nessa casa, glórias a Deus por isso. Então, todas essas mensagens estão gravadas no YouTube, no canal da igreja, no canal do YouTube da igreja. E fora as mensagens, que tem muitas por aí. Eu não seria louco, irmãos, de dizer para você que você não pode ou não deve procurar uma mensagem. Tem homens e mulheres de Deus aí que falam coisas sérias, coerentes. Se alimente de tudo aquilo que vem de Deus. Se alimente de tudo aquilo que vem dos céus. O salmista está dizendo o seguinte, que para o dia da adversidade, ele vai fazer parar na parte da manhã. Me chamou a atenção essa questão da manhã. Ele fala assim, de manhã vou ouvir do teu amor leal. Por que de manhã? Irmãos, porque amanhã, a parte da manhã, é as primícias do dia. Ele está dizendo que ele vai dar as primícias do seu dia para Deus, logo de manhã. Faze-me ouvir da tua graça, do teu amor leal e perene. E aí ele segue dizendo o seguinte, em ti eu confio. O fato de você e eu pararmos para ouvir aquilo que vem de Deus, investirmos tempo naquilo que pertence ao reino, vai gerar confiança no seu coração. Amém? Ele fala assim, porque em ti eu confio. Então, por quê? Porque gerou. E aí ele vai... ainda no versículo 8, dizer sobre o caminho que ele deve andar. Ele diz assim, mostra-me o caminho por onde devo andar. Irmãos, ele poderia andar por qualquer caminho, você pode andar por qualquer caminho, eu posso andar por qualquer caminho, mas existe um caminho que agrada ao Pai. Existe um caminho que produz fruto na sua vida. O texto bíblico diz assim, há caminhos que ao homem parece ser o quê? Bom, mas o final deles é o quê? Então, o caminho que eu preciso andar não tem nada a ver com o homem. Quando escolhi a Cristo Jesus, quando você e eu, nós aceitamos a Cristo Jesus, nós andávamos numa direção. Estávamos numa direção, ouvimos, pensa no apóstolo Paulo, ele estava no caminho para Damasco, viu o clarão, ouviu a luz, e aí ele mudou a direção. Quando você aceitou a Cristo Jesus, mudou a direção. Quando mudamos a direção, nós dissemos para Deus o seguinte, olha, eu não quero mais andar segundo os meus conceitos. Eu abandono tudo aquilo que eu achava que era bom para a minha vida. Por quê? Porque quando eu encontro e aceito a Cristo Jesus, eu estou dizendo para Ele que os meus conceitos não eram bons. Em muita coisa, ou quase tudo, eu estava equivocado, errado, e eu aceitei aquilo que vem da parte de Deus para a minha vida. Então,
o caminho por onde devo eu andar agora vai ser trilhado por tudo aquilo que envolve o reino de Deus, pelos conceitos dele, não mais os meus, mas eu quero andar em conformidade com a sua vontade. E é aí onde o salmista, ele se expressa de forma maravilhosa no versículo 10. Irmãos, ele fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Irmãos, esse ensina-me é algo profundo. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus não é que Deus vá pegar você ou eu pela mão e vai lá e vai fazer a coisa contigo. Você imagina, o processo de ensino funciona mais ou menos assim: você recebe a instrução e você faz. Amém? Por exemplo, eu não imagino um professor que tenha ensinado o aluno e esse mesmo professor vai lá e faz a prova para o aluno. É assim que funciona? Não. O ensina-me é dizendo o seguinte: olha, me dá a orientação, me ensina a fazer a tua vontade. Irmãos, fazer a vontade de Deus é o que importa para a sua vida e para a minha vida. Enquanto você e eu, nós não depararmos, nós não absorvermos essa verdade para as nossas vidas, nós vamos estar, tal como o apóstolo Paulo, recalcitando contra os aguilhões. Eu gosto de falar dando murro em ponta de faca, que fica mais fácil de entender. O que era recalcitar contra os aguilhões? Paulo, voltando aqui ao exemplo de Paulo, naquele encontro que ele tem ali com o Senhor Jesus Cristo, ele vê um clarão, ele cai. Dizem que Paulo caiu do cavalo, mas o texto não fala que Paulo caiu do cavalo, o texto fala que Paulo caiu. Então Paulo cai ali na estrada, no caminho para Damasco. Ele vê um clarão e ele ouve uma voz em hebraico. E ele fala assim, e ele ouve assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele fala assim: mas quem és tu, Senhor? Ou ele ouve Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus faz uma advertência para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Irmãos, o que é recalcitrar? Recalcitrar é quando o pastor ou tocador de gado, ele estava tocando um rebanho para dar direção ao rebanho. Aqueles que estavam, o gado que está na lateral, ele vai espetando. Um aguilhão era um espeto, ele ia espetando assim aqueles que estavam na lateral para dar direção ao rebanho. Então aquele que ele espetava, ele empurrava todo o restante do rebanho para uma determinada direção. Então, recalcitar contra os aguilhões, toda vez que o animal ele recebia uma espetada do aguilhão, automaticamente, instintivamente, o animal dava um coice para trás. Então, recalcitar é dar esse coice para trás. Mas o que o animal fazia? Ele dava um coice para trás e acertava o quê? O vento. Acertava nada, ele simplesmente estava, jogava a pata para trás, que é o famoso coice, e não acertava nada, não dava em nada. Então, o que Paulo está recebendo de mensagem do Senhor Jesus é o seguinte: olha só, você procurando fazer a sua vontade, você só vai recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Existe uma direção de Deus para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Existe uma direção de Deus para a sua vida. Enquanto você e eu, nós não tomarmos esta direção, nós vamos ficar recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Deus está dando uma direção, mas você está dando murro em pontas de faca. Deus está dando uma direção, mas
eu e você estamos ali recalcitrando, chutando o vento. Não dá em nada, não dá em nada. Mas, irmãos, olha o que ele diz aqui, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Irmãos, a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Irmãos, existe um propósito para o qual Deus nos criou. Você é único sobre a face da terra. Você pode até ser parecido. Eu já encontrei pessoas que falaram assim, mas você é irmão de fulano de tal. Eu falei assim, não conheço nenhum fulano de tal. Mas você é igualzinho fulano de tal. Eu falei assim, né, mas eu não conheço, não sei quem é, meu nome é outro. E aí e as pessoas ficam insistindo, mas por quê? Porque nós somos únicos sobre a face da terra. Você vê Sózer é aquela pessoa que fica assim, pegando a imagem do outro, ele consegue se vestir, se moldar, quem tem cabelo molda o cabelo, de forma que se pareça, fique muito semelhante ao outro, mas é apenas semelhante, é parecido. Você é único sobre a face da terra, a sua digital é única, não existe ninguém igual a você, e você tem essa especificidade, essa unicidade, com um objetivo em Deus, um propósito em Deus. E você e eu, nós precisamos buscar viver isto que Deus tem separado para nós, para vivermos a vontade dEle, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, quando nós começarmos a viver aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, nós vamos começar a viver o melhor dos nossos dias. O melhor dos nossos dias nesta terra. E ele fala assim, ensina-me a viver a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Imagina, irmãos, enquanto você e eu, nós estamos fazendo a nossa vontade, o terreno está acidentado. Pensa numa estrada daquela de interior, barrenta, com crateras, que você quase entra ali, naqueles buracos, e você está andando por estradas que estão te saculejando. Mas quando você começa a fazer a vontade de Deus, não é que a vontade de Deus seja fácil, não. Mas, irmãos, fazer a vontade de Deus, você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Quando você se enquadra naquilo que é a vontade de Deus, o caminho se aplana, porque a partir deste momento, não é somente você, é você e Deus andando pelo caminho. É você e o Criador dos céus e da terra, caminhando juntos. Irmãos, no mundo nós teremos aflições. Ele nos orientou sobre isso. E eu não quero nem pedir um amém seu, porque é palavra consumada. Mas ele fala assim, mas eu venci o mundo. Com ele, irmãos, fazer a vontade dele fica algo fácil, fica algo possível, fica algo executável. Irmãos, eu e você precisamos nos enquadrar no caminho em que devemos andar para vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas, para vivermos os nossos melhores dias na terra, para fazermos aquilo que sozinho nós não conseguiríamos, mas podemos fazer proezas. Salmo 18, o salmista ele diz assim, com o meu Deus eu salto muralhas. Você já se imaginou saltando muralhas? Irmãos, você está saltando muralhas espirituais todos os dias com o nosso Deus. Com o meu Deus eu desbarato, eu venço exércitos. Com o meu Deus,
mas é com Ele e na vontade dEle. Por quê? Porque, irmãos, o apóstolo Tiago, ele é separado por Deus e ele fala assim, olha, de onde vêm as guerras? Tiago capítulo 4, e ele fala assim, de onde vêm as guerras? Dos vossos pedidos. Pedi, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedi errado, por quê? Vocês pedem para gastar nos seus deleites. E muitas vezes nós estamos assim, pedindo coisas a Deus que são totalmente contrárias à vontade dEle. Mas a palavra de Deus diz assim, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis, batei e a porta. Mas então qual é a diferença desse pedir que Jesus fala e o pedir de Tiago? É pedir em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus. É querer ser instrumento nas mãos de Deus, é querer fazer a sua vontade. Irmãos, me lembram uma criança que a criança é muito própria de fazer isso. Já ouvi assim várias ilustrações desse tipo, assim em diversas famílias. Criança, quando ela está na idade de formando a sua personalidade, 4, 5, 6, isso vai para alguns se estende um pouquinho, 7, 8, ela está ali, né, formando a personalidade. Então, muitas vezes ela ainda não tem gosto formado sobre alguma coisa. Então, o pai, a mãe chega assim, mas você quer o quê? Aí ele fala assim, escolhe para mim. Eu quero o que a senhora quiser, eu quero o que o senhor quiser. Mas algumas crianças ainda estão assim. Aí ela, né, delega ali para os pais esse poder de escolha. Irmãos, o que Deus quer, muitas vezes, é que nós escolhamos aquilo que Ele tem planejado para nós. Talvez como criança. Irmãos, quando nós nos colocamos como criança, a coisa anda, porque a criança tem um sentido todo puro, de confiança, descanso, sente-se segura nos braços do Pai e fazer a vontade de Deus. É o que vai dar qualidade de vida ao caminho que eu devo andar. Mostra-me o caminho por onde devo andar. E aí ele, versículo 8, no final do versículo, para a gente terminar, ele fala assim, o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Irmãos, a alma, ela é sede de 3 coisas. Primeiro, a natureza humana, ela é tricotômica, conforme 1 Tessalonicenses 5, 23, né, ele fala de espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então, o homem ele é constituído de espírito, que é a essência do ser humano, a alma, que é a sede das emoções, da razão, sentimentos, emoções, e o corpo, que é o que a gente chama de casco, né? Então, é o que a gente consegue ver, a matéria. Mas na alma, quando ele fala assim, elevo a ti a minha alma, ele está dizendo que eleva as suas emoções, os seus sentimentos, o seu intelecto, a sua razão, toda para Deus. Existe e é na alma, irmãos, presta atenção. Jesus Cristo fala assim, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então, no meio, numa extremidade está o espírito, na outra está a carne, e no meio desses dois que estão brigando entre si está a alma. A alma é o que vai
vai ter o poder de decisão. Quem é que vai ganhar essa batalha? O corpo ou o espírito? Importa que nós sejamos carnais ou espirituais? Espirituais. Então quem é que deve ganhar essa batalha? O espírito. Quem é que vai ganhar a batalha? Aquele que você estiver alimentando. Por onde esse alimento chega? Pela alma. Ele diz assim: elevo a ti a minha alma. Quando ele está dizendo que eleva a Deus a alma dele, ele está dizendo que ele se alimenta de tudo aquilo que envolve o reino de Deus, a sua bendita palavra. Ele para tempo para ouvir aquilo que Deus tem para falar, ele para tempo para falar aquilo que ele precisa se derramar na presença de Deus. Elevar a Deus a alma é investir tempo com Deus. No meu dia, irmãos, eu preciso com todas as minhas forças, você precisa com todas as suas forças investir tempo com Deus. Alimenta a sua alma, eleve a sua alma a Deus. Isso vai fazer diferença na sua vida para todos os dias. Jesus Cristo falou assim: olha, aqui eu compararei o homem dessa geração. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Eu vou assemelhar esse homem. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Bateu o vento, irmãos. Uma coisa nesses 52 anos de idade que eu tenho aprendido é o seguinte: não importa quem você seja, rico, pobre, não importa a sua raça, não importa a sua nacionalidade, não importa se você é crente ou não é crente, o vento ele vai bater na sua casa. Vai bater. E vai bater, e vai bater, vai haver dias e que esse vento vai bater, e vai bater com vontade. Mas se você estiver alimentando a sua alma com as coisas do reino, você vai estar alicerçado na rocha. O vento vai bater e não vai balançar. O vento vai bater, mas você vai estar firme nas promessas de Cristo Jesus. Você vai estar firme, porque você vai falar igual o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar até o dia final. Você crê nisso? Fica de pé. Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para guardar o teu depósito. Ele é poderoso. O caminho por onde eu devo andar, o caminho por onde nós devemos andar, ele passa pelo amor de Deus. Busque as coisas de Deus, se alimente com as coisas do alto. Ele passa por caminhos aplainados na companhia do Espírito Santo de Deus. O caminho por onde eu devo andar é a vontade de Deus. Ele tem propósitos bem definidos para a sua vida e para a minha vida. E quanto mais rápido nós descobrimos em Deus, criamos convicções e certeza de que caminho é esse, você vai começar a viver os dias melhores nesta terra.